Olá, eu sou a doutora Mônica Currara do Salutar é Viver. E como você sabe, aqui no nosso programa nós falamos sobre saúde física, saúde financeira, saúde mental, emocional e espiritual. E contamos que a nossa saúde financeira possa nos apoiar a termos melhor qualidade de vida. E neste mês de março, que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que possamos nós mesmos comemorar com muito orgulho de sermos mulheres. Mas, infelizmente, algumas mulheres passam por uma tristeza, pois foram vítimas de violência sexual. E nesse momento que você está me assistindo agora, em algum lugar do mundo, alguma mulher está sofrendo de violência sexual. E hoje eu trouxe aqui para falar desse tema o professor Dr. Osmar Ribeiro Colás. Dr. Osmar Ribeiro Colás é médico, especialista em tocoginecologia, mestre em obstetrícia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Ele é ex-coordenador do Programa de Violência Sexual e Interrupção da Gestação, prevista em lei pela Universidade Federal de São Paulo, e também ele é membro da Comissão Nacional Especializada em Violência Sexual da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRAGOM. Boa tarde, Osmar, tudo bem com você? Um prazer ter aqui você conosco. Tudo bem, Mônica, é um prazer. Eu que estou me sentindo lisonjeado de poder participar com você desse tema que eu considero de suma importância para as mulheres. Doutor Osmar, como é que você define a violência contra a mulher e a violência sexual? Olha, nós temos algumas definições que nós chamamos de definições amplas e definições mais estritas, né? A violência contra a mulher, atualmente, ela é dividida em violência no campo sexual, violência doméstica, que é a violência que ela sofre em casa, é a violência social, que são vamos dizer, as explorações sexuais da imagem da mulher. Nós temos a violência no trabalho. Ou seja, existem vários aspectos da violência da mulher, mas, sem dúvida nenhuma, a mais traumática para ela é a violência sexual. E hoje nós caracterizamos violência sexual não só o coito contra as mulheres forçado, mas qualquer ato sexual contra os princípios de pudor daquela mulher. Ou seja, o simples fato de tirar uma fotografia e colocá-la exposta na internet, por exemplo, isso é considerado uma violência sexual. Então, conceito hoje de violência sexual atual: qualquer ato sexual ou contra os princípios de pudor de uma mulher, sem o seu consentimento inteligente ou racional. Ou seja, se a mulher der um consentimento, mas ela for deficiente mental, por exemplo, ou se ela não estiver com as suas faculdades mentais normais, por exemplo, as custas de drogas, então isto é considerado também uma violência sexual, mesmo que seja permitido. Qualquer ato sexual contra os princípios de pudor, sem o seu consentimento inteligente e responsável, com a intenção de prazer sexual do agressor ou mesmo de humilhação da vítima. Por quê? Porque muitas vezes o agressor sexual, ele não está preocupado com satisfação sexual, ele está querendo humilhar a vítima. Então, este pacote amplo, né, é o que nós consideramos hoje a violência sexual contra a mulher. Doutora Osmar, assim, durante a pandemia, até porque as pessoas tiveram que fazer mais isolamento e ficarem mais em casa, houve um aumento da violência contra a mulher, a violência doméstica e provavelmente também até uma violência sexual. Como é que hoje nós temos assim, essa frequência no nosso meio? Como é que estamos hoje situados em relação a isso? A violência sexual, ela se mistura junto com a violência doméstica quando se trata de casais ou de processos familiares. Primeiro ponto. Sim. Então, dentro da violência doméstica, a violência sexual imposta pelos parceiros sexuais é muito comum também, tá? É uma incidência grande. E, atualmente, com essa história da pandemia e das pessoas ficarem presas em casa
principalmente com os estados emocionais sendo modificados. Por quê? Porque é um estresse tanto para o parceiro como por ela não poder sair de casa, começa a haver maior facilidade de discussões entre eles, e isto pode vir a determinar maior a incidência de violência, tanto doméstica como sexual. No meio geral, só para você ter uma ideia, Mônica, na população em geral, em torno de 1 em cada 4 a 5 mulheres já passaram, passam ou estão passando ou passarão um dia na sua vida por uma situação de violência sexual. É muito ampla essa incidência, é muito alta. O grande problema é que apenas 10 a 15% são denunciadas. 85% não são denunciadas. Então, as mulheres passam pela violência e terminam sofrendo na sua intimidade, no seu silêncio, sem poder se manifestar externamente. E com recidivas, né? Quer dizer, ainda ocorrendo novamente sem que elas façam essa denúncia, né? Exatamente, com recorrências frequentes, né? Sim. Agora, Osmar, me diz uma coisa, e as repercussões, né, da violência sexual na vida dessas mulheres? Como é que se repercute isso? Olha, são múltiplas. Nós falamos em vários níveis de repercussão. Nós temos as repercussões físicas, que são os traumas. Os traumas, as agressões, os machucados, as lesões, tá certo? Tanto físicas altas como lesões genitais, que muitas vezes acontecem nessa mulher. Nós temos as repercussões sociais. Quais seriam? Abandono de escola, abandono de emprego, abandono de trabalho, abandono de lar. São mulheres que fogem de casa, né? Então, são as repercussões sociais. Nós temos as repercussões comportamentais, ou seja, aquelas mulheres que, de repente, que estão sofrendo na intimidade, não podem, não sabem como se defender disso, passam a ser alcoólatras, passam a usar drogas, principalmente jovens adolescentes, né? Passam a fazer, muitas vezes, vão para o caminho da prostituição. Então, são consequências comportamentais da violência sexual. E, por fim, nós temos as violências psicológicas. As violências psicológicas que marcam estas mulheres, muitas vezes, pelo resto da sua vida. Então, elas passam a ter o estresse pós-traumático, elas passam a ter... E as comorbidades do estresse pós-traumático, síndrome do pânico, fobia, né? Depressão, então, agressividade. Então, são várias repercussões em vários âmbitos, né? Por isso que a violência sexual tem que ser, depois nós podemos falar disso, abordada de uma maneira multiprofissional e transdisciplinar. Então, aproveitando, me fala como é que deve ser abordada essa mulher, né, que sofre essa agressão, essa violência. Veja bem, o Brasil, já há uns... Eu participo disso já há uns 25 anos, né? E em 1989, o Hospital do Jabaquara, em São Paulo, ele criou um programa, foi o primeiro programa público de realização do aborto por estupro, que, aliás, é uma das consequências físicas, é a gravidez indesejada. E, legalmente, estas mulheres têm o direito de realizar um aborto legal. Só que isto nunca foi realizado, né? Porque a igreja não deixava, as mulheres tinham vergonha, os juízes ficavam enrolando e ninguém fazia. Em 1989, eu participei desse processo, quando o Hospital Jabaquara criou o primeiro programa público no Brasil de aborto legal por estupro. Então, a gente oferecia interrupção da gestação naquelas mulheres que assim o desejavam, logicamente, tá certo? Para realizar o aborto legal. A partir daquele momento, nós percebemos que não adiantava mais apenas realizar o aborto. O ideal era que a gente fizesse um atendimento mais amplo, que esta mulher pudesse fazer o atendimento preventivo. Então, ela poderia, mesmo que tivesse sido estuprada, ela poderia usar uma pílula no dia seguinte e prevenir uma gravidez indesejada. Ela poderia usar
medicações para doenças sexualmente transmissíveis e prevenir essas doenças. Ela poderia usar esquemas antirretrovirais para evitar a AIDS, tá certo? E, principalmente, o apoio e o atendimento psicoemocional, que na realidade, é o mais sofrido para todas as mulheres, é o problema psicossocial que essas mulheres passam. Por quê? Porque além delas serem intimidadas, delas passarem por um trauma muito grande contra a sua intimidade de identidade, né, mulher, socialmente também, porque essas mulheres, muitas vezes, ela era vítima e ainda ela era mal vista, como se ela fosse a culpada, né? A nossa sociedade é muito machista, e ela sempre achou que a mulher era estuprada porque ela era culpada, ela que andava com roupas curtas, com roupas provocantes, como se ela fosse realmente a responsável pelo seu estupro. E de 1989 para cá, com estes programas que vêm sendo continuados, junto com o Ministério da Saúde, nós conseguimos mudar esta postura, conseguimos introduzir um atendimento multiprofissional adequado para todas estas mulheres, conseguimos introduzir a realização da interrupção da gestação naqueles casos que a mulher desejava, e a partir daí nós montamos todo um programa de atendimento integral à saúde da mulher vítima de violência sexual. Vale lembrar que 85% das vítimas de estupro são mulheres. Muitas na fase da infância e adolescência, outras na fase adulta. Mas 15% dos estupros acontecem contra meninos também. Então, todos esse programa, todas essas pontas de atendimento tiveram que ser amarradas, adequando para cada idade, para cada gênero, para cada situação especial. Então, é comum, né, ter também essa violência sexual acontecendo em crianças, né, Osmar? E você colocou aqui 15% em meninos. Agora, em relação às meninas, às mulheres, que percentual ficaria? Você tem uma média aí em relação às crianças e mulheres já adultas? 85% das vítimas de estupro são contra mulheres. Agora, nós estamos falando de estupro, aquele estupro consumado, aquele mais grave. Sim, porque se nós formos lembrar que hoje estupro um simples palpar de seios ou passar a mão nas nádegas da mulher, que era comum os homens fazerem, no ônibus, no metrô e tal, isso hoje é considerado estupro, mudou a figura. Então, se nós formos levar estes aspectos, você pode ter certeza que de cada 5 mulheres, 4 passam por uma situação dela e uma não lembra, porque, teoricamente, todas as mulheres já passaram por uma situação dessa. Já com relação aos meninos, é diferente. Você sabe qual é a maior incidência de violência contra meninos? Na segunda infância, que é justamente aquela época que os meninos começam a fazer futebol, ir no judô, ir fazer natação, e aí eles têm que ir para o vestiário com os meninos maiores. E é dentro desses vestiários, ou mesmo na escola, é que os meninos de 14 anos, 15 anos, violentam os meninos de 10, 11. Você percebe? Sim. Então, é bem interessante essa dinâmica. Agora, as mulheres, as meninas, só para você ter uma ideia, a maioria dos estupros contra crianças, meninas, acontece dentro de casa. Sim. Realizado pelo pai, primeiro lugar, pai biológico. Segundo lugar, o pai secundário, quer dizer, o padrasto. Uhum. Então, olha que interessante, o pai biológico estupra mais do que o padrasto. Olha. Terceiro lugar, irmãos, tios e avós. E vizinhos depois. Ou seja, esta é o perfil dos estupros contra meninas. Agora, depois que a mulher passou da adolescência para frente, aí os estupros, a sua grande maioria, 75% são por desconhecidos. Por quê? Porque a menina, enquanto é criança, ela está dentro de casa, um ambiente, a vida dela é uma vida, vamos dizer, é um ambiente restrito, próximo de casa ou dentro de casa.
Depois que ela vira adolescente, ela expande os seus horizontes. E muitas vezes, você sabe disso, que as nossas adolescentes, muitas vezes se colocam em situações que nós chamamos comportamentos de risco. O que é o comportamento de risco? Adolescente que de repente sai, vai de madrugada sozinha andando em lugares escuros, às vezes ela vai e bebe, ou às vezes usa drogas. Isso tudo facilita para que ela seja, vamos dizer, vitimada, não é verdade? Nós temos também aquelas situações de mulheres que têm um comportamento de risco, mas não por culpa delas. Por exemplo, aquela menina que trabalha num shopping center e sai 10 horas da noite do shopping center, do trabalho, e vai para um ponto de ônibus, muitas vezes num lugar ermo, ou tem que andar um pedaço do caminho em lugar escuro. Vamos dizer, é um comportamento de risco, mas é um risco social. Ela tem que fazer aquilo, não é culpa dela. Que é diferente daquela outra que sai para uma baladinha, bebe, usa droga, está com meninos também que também utilizam dessas práticas, e aí terminam se expondo e partindo para a vitimização. Só que, independente da situação, mesmo que a menina tivesse usado droga, tivesse nua andando na rua, isto não justifica o estupro. Então, precisamos lidar com todo esse perfil e fazer com que todas estas vítimas entendam que, independente do comportamento de risco que elas possam ter tido ou não, elas não são vítimas de nada, elas não são culpadas de nada, elas são vítimas. O culpado é sempre o agressor. E muitas vezes as mulheres ou as vítimas, elas demoram bastante, ou então até como você diz, elas omitem a situação. E até, lógico, né, cada caso é um caso, mas a gente percebe, por exemplo, que aconteceram alguns fatos que ficaram na mídia, que caíram na mídia, né? Por exemplo, mulheres que foram estupradas por profissionais ou por pessoas tidas, respeitadas na sociedade, né? Como aconteceram alguns casos que a gente não vai citar nomes, mas profissionais ou então ídolos, né, religiosos. E essas pessoas, será que elas se sentem mais... o sentimento de omitir delas é maior por conta de serem desacreditadas pelos seguidores dessas pessoas tidas como respeitadas pela sociedade? Que você tem alguma, não digo estatística, mas qual que é a sua percepção disso? Não, isso é muito comum, você tem razão. Sabe como nós chamamos isso? O muro do silêncio. O que é o muro do silêncio? O muro do silêncio são aquelas situações que fazem com que a mulher tenha medo de denunciar. Então, primeiro medo que ela tem, chegar numa delegacia. Chegar numa delegacia e ela vai ter que contar o que aconteceu para o delegado de plantão. Nosso país é muito machista. O delegado já vai começar, mas você não gostou? Mas você não queria? Como é que você estava vestida? Por que você estava saindo essa hora da noite da rua sozinha? Ou seja, ele começa a questionar como se ela tivesse provocado a situação. Então, esse começa a ser o muro do silêncio. Outra coisa é a cara que muitas vezes se faz. Tanto é que as delegacias de defesa da mulher foram criadas no final dos anos 80, início dos 90, exatamente por causa desse movimento todo de preservar, de facilitar que as mulheres denunciassem as violências sexuais e os estupros. Mesmo assim, ainda hoje, em torno de 10% a 20% apenas são denunciados. Mais de 80% não são denunciados. Outra coisa do muro do silêncio é a mulher ser desacreditada. Outra coisa do muro do silêncio é, de repente, a mulher sair na mídia, sair o rosto dela, fulana, olha, foi estuprada, tinha lá um repórter de plantão que filmou, fotografou. Ou seja, todas estas situações fazem com que a mulher tenha medo de denunciar. Muitas vezes, medo do agressor. Todo agressor ameaça. Se você me denunciar, eu volto, eu sei onde você mora, eu sei onde seu filho mora, sua família. Então, tudo isso faz com que haja este muro do silêncio, né? E que hoje, esse muro está um pouco
mais fragilizadas, vamos dizer assim, este muro, está mais fácil, por quê? Porque nós estamos, a própria Secretaria de Segurança e Secretaria de Saúde criou sistemas de acolhimento para esta mulher, para que ela possa fazer as suas denúncias com um pouco mais de segurança. Mas, mesmo assim, ainda existe essas dificuldades para estas mulheres. E, Osmar, assim, qual que é o melhor caminho para orientar essas vítimas? O que ela procura primeiro? Lógico que de acordo com a condição que ela se sente, né, fisicamente, mas quais são os passos, quais são as orientações que vocês dão, né, diante dessa situação? Olha, quando existe um contato físico, um coito, cópula, ou seja, um estupro consumado do ponto de vista sexual, a primeira coisa que esta paciente, esta mulher, ou mesmo menino ou homem, né, tem que fazer é procurar um serviço de saúde especializado. Nós temos muitos hospitais, tanto da prefeitura como do estado de São Paulo, então muitos hospitais, aliás, praticamente todos os hospitais públicos têm lá o seu programa de atendimento à violência sexual e tem protocolos muito bem definidos. Isso se estende ao Brasil? Isso se estende ao Brasil? O Brasil inteirinho, o Brasil inteirinho. Tá? Então, okay. O que acontece? Neste protocolo, eles vão fazer o acolhimento para que ela se sinta segurada, empoderada. A partir daí, vão fazer as prevenções. Prevenção de gravidez indesejada, com prescrição de pílulas, de contracepção de emergência. Prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, para ela não pegar doenças, sífilis, gonorreia e outras doenças. Prevenção de AIDS, se for o caso. Dependendo da situação, existe a necessidade de fazer a prevenção contra a AIDS. Prevenção do ponto além da gravidez indesejada, a gente tem aí as orientações específicas para, se ela mesmo assim vier a engravidar, quais as possibilidades que ela tem de fazer ou não um aborto, se ela não quiser a gravidez, ou mesmo que ela não queira fazer um aborto, mas se ela quiser doar a criança depois, ou seja, tem todos protocolos muito bem estabelecidos, que hoje o Ministério da Saúde, a próprio Conselho Federal de Medicina já colocou isto como meta, como obrigação. Essas pacientes têm obrigação de serem primeiramente atendidas pelo sistema de saúde. Depois, se elas se sentirem empoderadas, aí elas vão para o setor da segurança, vão para as delegacias. Por quê? Existem programas em São Paulo que eles querem que a mulher vá primeiro na delegacia. Sabe o que ela faz? Ela não vai. Aí ela não vai na delegacia e termina não tendo atendimento médico. Aí, quando ela se vê, ela está com a gravidez indesejada, está com sífilis, está com AIDS, ou seja, ela perdeu a oportunidade. Por quê? Porque o muro do silêncio fez com que ela não tivesse o atendimento à saúde. Então, hoje, a primeira orientação é que ela vá diretamente a esse primeiro sistema de saúde. Tá, então, mas quando ela vai ao sistema de saúde, ela automaticamente é direcionada a... Se ela chega no pronto-socorro hoje, os pronto-socorro, ela chegando no pronto-socorro, ela vai fazer uma ficha, né, inicial, naquele primeiro atendimento, e que ela comentou, olha, eu passei por uma situação sexual e tal, automaticamente o ginecologista do serviço vai atendê-la, e ao atendê-la, esse ginecologista vai realmente orientar e fazer toda esta abordagem que é necessária. Agora, do contrário, se não houve uma consumação, né, fisicamente falando, aí ela pode procurar direto uma delegacia da mulher? Ela pode, principalmente naquelas situações de assédio, né? Uhum. Quer dizer, se houve uma consumação sexual, é importante para fazer as profilaxias, tá certo? Agora, se ela, por exemplo, é uma funcionária de uma empresa onde o chefe está assediando ela cronicamente e tal, mas não houve um contato físico, não houve um trauma, uma violência física maior, ela pode se dirigir diretamente aos... Existe hoje um órgão chamado
da próprio poder público, dos advogados, tá certo? A OAB Mulher. E esses advogados da OAB Mulher já estão preparados também para fazer esse tipo de orientação, de prevenção e de proteção. Agora, se ela não sabe como fazer, ela pode procurar no próprio hospital, que o próprio hospital tem os caminhos certos e tem as pessoas certas, assistente social, que vai orientar lá adequadamente. Porque, às vezes, não é só, às vezes é o medo que ela tem. Você imagina uma moça que trabalha numa empresa que ela está sendo assediada pelo chefe. Se ela for na delegacia direta, é capaz de ela ser mandada embora, perder o emprego. Se ela for procurar uma assistente social, é bem provável que essa assistente social, ou através de um advogado, ou através apenas da assistente social, vai fazer um trabalho sigiloso, um trabalho, sabe, um pouco mais delicado com este agressor, para orientar o agressor que ele pode incorrer em riscos e tal. Então, quer dizer, existe uma série de formas diferenciadas e que, se essa mulher tiver na dúvida, é melhor ela procurar um serviço de saúde e ela terá toda a orientação multiprofissional. Muito importante, porque muitas vezes, né, nesses casos, as pessoas realmente se sentem muito intimidadas, né, em não quererem mesmo procurar, como você falou, né, uma delegacia por conta de perder emprego, então sofrerem sanções, né, complicadas aí que podem prejudicá-las. Agora, então, um assistente social dentro do poder público, né, dentro de um hospital, ele é a pessoa ideal para que possa fazer toda essa abordagem da mulher, não é isso? E também é orientada a um acompanhamento psicológico nesses casos? Esse atendimento psicossocial faz parte dos protocolos. Certo. Às vezes a mulher ela não teve um trauma físico, não teve uma consumação sexual, mas ela está se sentindo incomodada, pressionada, seja pelo marido, ou seja, pelo chefe, pelo patrão, pelo médico, pelo pastor dela. Então, se ela procura um lugar destes, esses órgãos, todos esses serviços, ele tem vínculos com organizações não governamentais, com algumas ONGs de proteção à mulher. Algumas ONGs dão suporte, seja suporte de direito, suporte de advogados, dão suportes sociais. E muitas vezes, nós tivemos muitos casos de mulheres que eram, por exemplo, assediadas sexualmente, que uma dessas ONGs abordou o agressor de uma maneira sem expô-lo muito intensamente, falou, olha, você está incomodando ela, assim, nós estamos sabendo, isso está registrado, é melhor você mudar a sua postura, porque senão isso pode ter consequências ruins para você. E ele muda completamente, e isso se resolve. E sem que ela perca o emprego e tal. Então, existem muitas maneiras de se lidar. Na dúvida, é melhor procurar estes serviços que estão estruturados, que eles vão fazer o melhor, dar a melhor orientação para cada caso em particular. Ok, muito obrigada, doutor Osmar Colás, pelas suas valiosas informações. Para você, mulher, que se porventura tiver passado por essa situação que é a violência sexual, essas informações são valiosas e você empodere-se, mulher. Nesse mês, lembre-se de ser mulher, ser feliz como mulher, tá bem? E se você tiver dúvidas ou tiver sugestões, escreva aqui nas nossas redes sociais e compartilhe aqui a VRT Channel. E assim, prepare-se para o nosso próximo programa com dicas valiosas para você. Te aguardo lá! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui ligado na VRT Channel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de viajar, conhecer lugares diferentes, rir de alguns perrengues e, claro, comer muita coisa boa por aí? Então eu, Jorge Paulo, tenho um convite para te fazer. Vem viajar comigo no Bora Lá pelo Brasil. Uma mochila nas costas, um celular e muita história para contar. Eu vou estar aí pelo Brasil de uma forma diferente, com muito bom humor, conhecendo lugares bem bacanas. Então, vem viajar comigo, bora lá pelo Brasil, aqui na VRT Channel.